senhores, sejam todos muito bem-vindos a O Agrocast. Eu, Saulo Campos, o Agrolindo. Eu, Caio Falcão, o Agrofofo. Estamos gravando hoje um episódio muito especial para nós, com o nosso querido ministro, ex-ministro João Roma e Marquinhos do Leite. Esse fenômeno, esse trator de esteira de arrasto aí que vem fazendo sucesso. Reuniões naquela fazenda maravilhosa com a casa de pedra, reunindo pecuaristas, dando pontapé inicial ao que se tornou no final o Nagro. Certo? João, por favor, se apresente a nós, depois o Marquinho. Boa noite a todos, é uma alegria muito grande para mim estar participando de O Agrocast. Já há muito tempo a gente tentava fazer esse agendamento e eu fico muito feliz de discutir num ambiente, inclusive, que eu tenho não só apreço, mas também me dedico tanto, que é um público exatamente direcionado ao agro, com pautas falando sobre o desenvolvimento da Bahia e do Brasil. Show de bola, Marquinhos. Uma honra, participar aqui do Agrocast, ainda mais ao lado de pessoas tão ilustres, O ministro João Roma, a quem tem meu respeito, a quem vem fazendo um trabalho excepcional no agronegócio, a quem fez um trabalho excepcional no Ministério, E, de antemão, vamos agradecer a ele por tudo isso e agradecer a tudo que aconteceu no agronegócio, que eu acho que quem puxou foram vocês. Muito obrigado. Obrigado, João. É isso aí, você, pecuarista, desde sempre, mas também não é só pecuária não, A agricultura vem forte. Começando a agricultura devagar, Muito medo, essa insegurança que nós temos no nosso país. Então, o que você planta, você não sabe como é que você vai vender lá na frente. Então, é um desafio, É um desafio muito grande ser agricultor, pecuarista e estar no agronegócio da Bahia e do Brasil, É isso aí. E João também na pecuária, desde sempre. Olha, minha história no agro tem um significado especial. Desde muito novo, eu sempre tive muito gosto pela política. Eu morei com meus avós. Meu avô João Roma foi um grande político lá em Pernambuco. E minha avó Clarice. E aí chegou numa época que os dois tinham câncer. E eu era o neto que morava lá com eles e dava ali aquela ajuda, já muito novo. E ficava ouvindo as conversas dos políticos ali na sala, auxiliando nisso tudo. Mas eu tinha um gosto tremendo pela vida do campo. Eu andava muito com meu padrinho, que era Paulo Vitor, e fazendo de tudo, consertando a cerca, organizando aqui, vai ali buscar um tanque de combustível, resolve problema de criação, isso, aquilo, outro. E eu tinha, portanto, um gosto muito grande pela vida rural. Até um dia que eu cheguei para meu avô e disse: meu avô, o senhor me presta um cheque? Ele fez: um cheque, meu neto? Eu fiz: cheque do banco. Ele disse: para que você quer um cheque? Eu tinha uns 12 anos na época. Eu disse: é o seguinte, meu avô, todo mês eu junto a minha mesada e vou comprar uma revista Globo Rural na banca. Mas às vezes quando eu chego lá a revista já acabou. E eu estava observando, se eu fizer uma assinatura, eu recebo a revista antes e eu ainda economizo 2 revistas por ano. Aí ele: tá bom, pode pegar ali o meu cheque do Banco do Brasil. Me entregou o talão e disse: preencha. E aí, com muita dificuldade, eu preenchi o cheque. No final ele me orientou, fez: olha, você sempre atente bem para os números, porque isso aqui é dinheiro. Foi lá, assinou o cheque, coloquei lá nominal Editora Abril, e ele me entregou o cheque. E aí eu peguei o dinheirinho lá da minha mesada e fui entregar para ele. E ele disse: meu filho, como trata-se de matéria de estudo, não precisa me entregar o dinheiro não. E aí eu digo sempre que esse foi o meu primeiro negócio bem sucedido no agro. Mas isso, portanto, tem um significado importante, que trata-se realmente de vocação. Eu acho que todo mundo, o que mais fascina no agro é o espírito das pessoas que estão envolvidas nessa atividade, que a gente sabe que é uma atividade muito integral, muito de empatia, o espírito colaborativo, pessoas que buscam estar se ajudando, que sabem de uma conexão muito forte, inclusive, com a natureza, de uma interdependência. Recentemente até fizemos uma postagem falando da questão dos incêndios que estão ocorrendo no eixo do centro-oeste do Brasil. E aí, de alguma forma, tinha gente querendo vincular isso ao agro. E aí colocaram lá
A pessoa que vive disso vai querer colocar fogo no que é seu. Tá? Então, acho que há um tabu muito grande, um distanciamento do universo urbano com o episódio rural. A própria CNA, através do Senar, no ano passado, fez uma mídia grande, né? Inclusive em grandes meios de comunicação, mostrando justamente essa conexão do agro com a vida urbana. Que a pessoa está lá em qualquer que seja metrópole, mas quando come uma banana, quando pega lá um prato de arroz com feijão, quando vai lá na churrascaria ver uma carne, quando N coisas, quando você pega um travesseiro que gostou da fronha de algodão, aquilo tem a ver com agro. Então mostrar essa conexão é fundamental. Né? Então eu realmente vejo um fascínio muito grande, né, com a questão do agro, que eu acho que toca a nossa vida, mostra inclusive algo muito tangível, a gente enxerga as coisas acontecendo, você consegue materializar seus sonhos, né? Seja um sonho de criação, seja um sonho de multiplicar um ativo, você trabalhar uma terra, você enxergar aquilo ali, você lidar, né, e ter essa relação com a natureza. Eu acho que isso dá um gosto especial no mundo do agro. E realmente é onde, na parte econômica, eu tenho dedicado, eu tenho investido, eu tenho prosperado, inclusive, né? E onde, em especial, eu consigo também envolver minha família, e eu fico muito feliz disso, de conseguir transmitir esse legado, dessa conexão com a terra. Lembro bem da última Copa de Marcha, que a meninada estava toda lá no Lago Negro, né? Muito bacana. Acho que logo no início a gente fez uma cerca elétrica lá. Tem bastante tempo, né? Era dos 4 sócios, se não me falha a memória. 5 sócios. 5? Eu, Jaime, Casinho, Ricardo e Lucas. Sim, 5 sócios. Isso mesmo. Assim começou, né? Assim começou. Né? Isso aqui na Bahia, né? Há cerca de, acho que já quase 14 anos. Né? Quando eu vim para a Bahia já fazem 22 anos. Tinha minhas atividades, mas tinha esse gosto. Então, no final de semana eu ia para a fazenda de um amigo, participar de uma cavalgada, participar das feiras, até o dia que ocorreu um leilão. E eu comprei uma égua. O nome da égua era Itaparica Gazeta. Comprei lá do Aras Itaparica, dos nossos amigos lá e vizinhos. E aí, quando eu comprei isso, o Jaime, que era meu parceiro em outras atividades, disse: rapaz, não sabia que você queria participar disso. Você nunca perguntou. E aí, eu não tinha onde colocar a égua. Né? Participava ali, aquilo tudo. Ele fez: olha, eu estou me juntando com Casinha e Lucas para a gente montar um ambiente, para a gente fazer lá um quiosque, tem umas baias, e isso é um lugar ali para a gente participar dessa brincadeira. Você não quer participar com a gente? E assim montamos lá o Aras Lago Negro. Juntou, veio o Ricardo também, né, dentro da sociedade. Começou pequeno, hoje já está realmente bem firmado, numa área bem maior. Na época a gente fez um juntado, aí tinha coisa para construir, coisa para fazer, montamos um grupinho, uma planilha, coisa bem organizada, né? Tanto que isso serviu de estímulo para outras pessoas também que têm aquela vontade, mas às vezes vai mudando também os paradigmas, porque no passado a gente falava de uma propriedade rural, vou lá para a fazenda do meu tio, aí estava lá a tia que ficava o final de semana todo na cozinha, preparando comida para 30 pessoas e tudo mais, e hoje em dia muitas vezes a pessoa não quer isso. Você quer, às vezes, um chalé, numa área legal, que tenha, né, um convívio adequado, que dispõe de segurança, né, que tenha algo também lúdico para você se dedicar. Então, acho que vai mudando esse perfil. E quando a gente juntou essa turma que participou, e hoje é um local muito, muito bonito também, porque a Bahia é maravilhosa, tem realmente lugares fantásticos aqui. E aí a gente se viu, inclusive, de exemplo para outras pessoas. E aí juntou 3 e comprou 30 tarefas em tal lugar e fez um pequeno Aras, outro grupo faz ali. E assim vão participando, como até aqui mesmo, nesse ambiente que os ouvintes aí estão nos assistindo. Aqui mesmo é um ambiente que revela um pouco disso. Aqui é um coworking, tem salas, né? Estamos aqui em Feira de Santana, uma estrutura muito legal, mas que não é patrimônio de uma pessoa, uma coisa exclusiva. Então é uma coisa colaborativa, onde você termina que faz do uso também uma potencialidade naquele negócio. E assim, e você vê que o agronegócio em si, as propriedades rurais, né, que se torna propriedade familiar, né? É onde você realmente vai estar o tempo todo com sua família, interagindo, brincando, montando a cavalo, indo para o curral, fazendo uma coisa. Então, isso aí traz a família para o seio, né? E você tira todo o estresse da família das grandes cidades, né? Então é muito importante
Porque, além de tudo, é o momento que você vai estar escutando mais um pouco o seu filho, você não está dividindo atenções, você também tem um animal que lhe passa, né, aquela questão de segurança, lhe passa carinho, amor. Então, acho que é um ambiente perfeito, né? É um ambiente perfeito. Então, o agronegócio lhe dá isso. Além de, como a Roma falou muito bem aí também, a questão de você plantar, ver crescer, produzir. Eu estou alimentando alguém, eu estou me alimentando. Né? Essa é a importância da vida. Se me permite um complemento, eu acho que é fundamental também, no mundo de hoje, as pessoas terem uma percepção que a gente vive realmente uma mudança de paradigma, inclusive na vida no campo. Né? Então eu sempre reajo quando as pessoas querem classificar. Fulano... Olha, muitas vezes, e em geral, eu acho que é o que acontece mais hoje, a pessoa é um profissional liberal, mas tem um pé no campo. A pessoa é um prestador de serviço, tem um pé no campo. Você está lá dentro de uma família, cada um na família tem uma aspiração diferente. Então, às vezes, você está mexendo com o animal, mas tem outro que está conectado, mexendo no celular, o outro está resolvendo uma outra questão, está dedicando a um esporte, mas cria aquele ambiente que dá conexão em algum desses momentos. Então é fundamental a gente saber que as coisas estão mudando e o campo também está mudando. Eu acho que durante o período da pandemia isso ficou muito claro, porque hoje existe uma conectividade. Hoje chegou a internet no campo. Então muitas vezes a pessoa está na zona rural. Eu me lembro, durante a pandemia, eu dava entrevista. Eu ia para um lugar que o sinal pegava melhor, lá na fazenda. Eu me lembro uma vez, eu estava falando com o Adelso Carvalho na Rádio Sociedade, e aí os gansos começaram a vir para o meu lado, e começou aquela barulhida de ganso. Ele falou, você está na zona? Eu estou aqui na fazenda, dessa forma e tal. Mas você observa que a cada tempo, você tem também, assim como no mundo urbano, toda hora você está, né, usufruindo do que vem do mundo rural. No mundo rural também, cada vez mais, as pessoas querem conforto, querem acessibilidade, querem conectividade, querem tecnologia, que está mudando, inclusive, vários paradigmas, né, desde plantação até criação. Então, eu acho que é fundamental a gente buscar essas integrações. E falando em integração, é o único local onde você fica no mesmo nível de todos. Então, se você for parar para olhar, é o seguinte, o vaqueiro é seu amigo, ele passa a montar cavalo, você fazer a mesma atividade com ele, a importância que você vai levar para seu filho de olhar o ser humano de maneira diferente, né, e mostrar a vida de maneira diferente. Então isso nos traz, o campo nos traz isso. Muitos lugares você vai ser mais um. Você chega na cidade, se você tiver um problema, vão passar 30 ali por vocês. Por você e ninguém vai olhar. Mas se você vai no campo, não. Poxa, fulano que é filho de fulano, poxa, tá ali, todo mundo corre. Então você fica no mesmo nível de todo mundo. Isso é a importância para que a gente leve nossos filhos a essa realidade também. Bacana do campo é que no campo você consegue trabalhar, né, o seu trabalho, a sua profissão, e você consegue o seu lazer. E talvez seja um dos únicos ramos, né, da economia que você consegue unir essas duas, acho que seria o ideal da vida da gente, né, se a gente conseguisse trabalhar de forma tão leve que a família da gente esteja inserido dentro desse cenário. Eu nasci dentro de fazendas, e Saulo também, né, moro até hoje em uma. Então isso é muito bacana, e a gente vê, como gestor, a gente vê o campo evoluindo de uma forma tão bacana, e a gente viu um pouco do cenário daquela pessoal do êxodo rural, saindo todo mundo, indo para as cidades, e hoje a gente vê, muito por conta da pandemia, as pessoas voltando, né? Um pouco, isso tudo, isso que você falou do Marquinhos, do seu vaqueiro ser seu amigo, é uma coisa muito importante. E, Roma, você foi muito feliz nas palavras quando você fala das pessoas quererem conforto. Não somos só nós, né? Então, todos querem o conforto, e a tecnologia, o agro hoje é o que é no Brasil por conta da tecnologia. E eu agradeço justamente por essas palavras que a gente vem sempre falando, e o que muitos amigos da gente falam é o quê, Saulo? A maior dificuldade é a sucessão hoje, né? Não é nem mais a mão de obra agora, a gente já ouve falar da sucessão. E parabéns por esses argumentos e por isso tudo que você falou com a gente aqui. E aí quando ele fala também, você falou aí de sucessão e de mão de obra e conforto, lembrando que a gente tem que proporcionar isso para nossa mão de obra, perfeito, tá? Então a gente não pode botar uma casa caindo aos pedaços, com banheiro ruim.
certo? Você tem que ter alguma coisa, um atrativo também para a família, né? Hoje, graças a Deus também, os meninos têm que estudar. E Humberto da FAEB deixou um recado interessante aqui na nossa primeira temporada. Quem não assistiu, corre lá um episódio com Humberto e Luiz Bahia, neto da Unagro. E ele falou o seguinte, que na época que ele foi prefeito lá em Miguel Calmon, ele tirava o professor da cidade e levava para o campo. Que é para o aluno estar no campo estudando. Porque quando você tira ele e leva para a cidade, como é feito na maioria das cidades, esse menino cria hábitos urbanos e não rurais, né? Então, uma característica que ele colocou interessante para manter o cara na roça, né? Na zona rural. Mas show de bola esse nosso papo aqui. Mas, Marquinho, conta para nós aí um pouquinho dessa invasão zero que virou o Nagro, desse pontapé inicial, dessa sua iniciativa de chamar a galera para sua propriedade, né? E como é que surgiu isso? Vocês que já têm ali é uma associação, como é que funciona na Chapada Diamantina? Eu sempre gostei de agregar, né? Isso faz parte da vida, de ajudar, de estar sempre ali com as pessoas muito por de junto, né? E a gente começou lá atrás com as exposições, com leilões, com tudo isso, e sempre chamando todo mundo para vir para de junto. Porque eu acho que o fortalecimento não pode ser de um, e sim do grupo todo, de um todo. Quando você tem um grupo forte, você se torna forte, né? Então, se você tem várias propriedades ali forte, você vai estar. Se você estiver plantando, como, vamos lá, a nossa região tem o Vale do Feno, deve ter uns entre 700 e 1.000 hectares de feno hoje na nossa região. Então, quando você fala assim, pô, eu quero comprar um feno, onde é que você vai? Pô, eu vou para a região de Açu e Itaberaba. Então, isso é muito bom, né? E aí eu estava na rede, né, que a gente tem o privilégio de deitar na rede e ouvir os passarinhos, e me veio a ideia, né? Liguei até para produtivo. Aquele horáriozinho, a gente está ali ouvindo o passarinho, e veio a ideia de, poxa, a invasão, estava começando todo aquele problema do MST, eu vi um áudio do MST, que agora ia ter invasões, que ia ter isso, aquilo. Eu disse, rapaz, deixa eu fazer uma ligação para uns dois aqui. Aí liguei para os 3 amigos, um inclusive foi Marcinho Carvalho, a quem eu mando um abraço, né? Ele estava numa luta aí e Deus abençoou. Graças né? E eu liguei para ele, Marcinho, tô pensando aqui, rapaz, porque se eles têm condição de se reunir para invadir, por que a gente não tem condição de reunir para botar eles para fora? E aí, ele disse, eu vou fazer uma reunião. E comecei a ligar para um, ligar para outro. Nessa brincadeira, eu achei que ia dar umas 20 ou 30 pessoas. Terminou dando umas 70 pessoas, né? E aí nasceu, em 2022, a ideia de se montar um grupo para que, se houvesse uma invasão, todos fôssemos e não um só, como já aconteceu no ano passado, né? Pessoas ficavam sozinhas. Então, você daria muito mais força, né? E aí aconteceu e nós fomos para Itaitu, né? Lá em Jacobina, onde teve uma invasão lá numa propriedade que inclusive praticamente não é uma propriedade rural, uma propriedade urbana, com terras caras, junto de um parque nacional, onde o Parque Sete Passagens, com muita água, atrativos, assim como Lençóis, quem não conhece, é um local excelente, né? E foram para lá. Chegando lá, conseguimos fazer a primeira desinvasão da Bahia. E aí nasceu tudo isso aí, fizemos Macajuba, fizemos várias reuniões com o prefeito, e um dia lá um prefeito da nossa reunião chegou e disse, invasão na Chapada Diamantina é 0. E nasceu o nome Invasão Zero. Mas a gente vendo aí, né, que essa era uma pauta que poderia ter um momento de acabar. Neto aqui, no Luiz Bahia Neto, aqui eu mando um abraço e tem meu apreço, um amigo, não só ele, como toda a diretoria da Unagro, né? Juntamos e disse, vamos montar a união, pronto, vamos montar a Unagro, União do Agro Bahia. Então, quando você fala de união, você não fala só do agronegócio, você fala de tudo, né? Você fala das lojas de produtos veterinários e um todo, você fala também do produtor rural, de modo geral, isso não quer dizer que você não tenha propriedade, você fala do veterinário, você fala do agrônomo, você fala de um todo, né? Você vê o seguinte, Feira de Santana, a maior cidade, né, do interior da Bahia e uma das maiores do Nordeste. A maior cidade do interior do Nordeste. Ah, pronto, a maior cidade do interior do Nordeste. E Feira de Santana, eu acho que Feira de Santana, o comércio de Feira de Santana é o que é por causa do agronegócio.
Se você for ver é o seguinte, tudo vem para Feira de Santana. Não tem uma cidade circunvizinha num raio aqui de 400, 500 quilômetros que todos os dias não tem um carro chamado Ligeirinho vindo para aqui para a cidade. O nome da cidade já diz que é uma feira. Entendeu? É a Feira de Santana. Pronto. Então, é bom que se diga isso. Um agronegócio forte, são cidades fortes, nome forte. Mas você tocou num assunto interessante, educação. A gente tem de, hoje, pensar muito na educação. Porque não adianta estão aí fazendo escolas e mais escolas, a gente está vendo muito isso, sem qualificar o professor. O professor é que nasce de tudo. Não é você o professor, não é o professor. Eu acho que é aquele menino dali da roça que precisa de uma educação melhor. Vamos fazer uma educação profissionalizante? Vamos pensar lá, por que tirar ele do campo? Por que não aumentar essa capacidade dele no próprio campo, sem tirá-lo dali, né, do seu ambiente, um ambiente que já é dele, aí você traz para a roça, você traz para a cidade, nós vamos ter o quê? Uma enchente, favelas, problemas. Então, se a gente conseguisse que o professor tenha qualidade para ensinar melhor, né, é muito melhor para a gente. Eu acho que está meio difícil na Bahia, mas com fé em Deus, uma das maiores o povo vai empresas de pensar melhor e vai mudar fertilizantes isso aí. do Nordeste. Em 2023, Melhorado, foram acho que a gerados FAEB, 228 o Senado empregos tem feito diretos essa e melhoria, 1.000 tem trazido empregos umas indiretos. coisas muito Temos interessantes. consistentemente Inclusive, crescido acima da no Parque média da Instituição de indústria Feira de Santana, nacional né? de fertilizantes Nosso por meio da querido nossa estimado estratégia João de Martins fidelização dos clientes das tá regiões deixando que um atuamos. legado Dada a absurdo, nossa né? agilidade, Porque esse centro de diferencial e excelência pronta em entrega de zootecnia produtos. vai trazer muita coisa boa para Fertimax, nós. potencializando pessoas, Sem dúvida, e não é só isso. maximizando Esse resultados. centro é um investimento de mais de 28 milhões, né, do sistema. João Martins, ele não só é um exemplo, como sem dúvida nenhuma é o principal porta-voz hoje, né, do sistema agro no Brasil, porque a CNA ela congrega muitas entidades e propicia justamente tratar, né, da pauta, né, independente de questão de governo, de questão setorial, ela abrange tudo, né? E ele, né, não só pela sua experiência, mas também pela sua forma inquieta, né? Eu tenho tido a oportunidade de conviver, inclusive lá em Brasília, com muitas reuniões lá na CNA. Ele é extremamente inquieto, né? E está sempre, né, buscando aperfeiçoar alguma coisa. Então isso também transmite coisas positivas para a sua terra, que ele tanto tem apreço. Ele, né, durante a exposição, ele presente, veio para a abertura, né, encontrei com ele, saímos, né, caminhando, né, ele mostrou especificamente um trailer, né, do Senar, que fazia curso profissionalizante, desde pão, pizza, né, vários cursos que vai oferecendo para as pessoas. Então mostra um outro lado, né, de um agro realmente que começa a engajar muito e é oportunidade de trabalho para muita gente. E nessa questão da educação, hoje não é meramente uma alfabetização. Hoje o perfil do emprego vai mudando. Então você vai precisar, talvez não seja de um tratorista, mas um operador de drone. E aí quando você quer um operador de drone, você não encontra um operador de drone. Então você tem que também transmitir algo lúdico para essa criançada, porque quer mexer no videogame e tudo mais. Vamos mexer de uma forma realmente producente, onde ele vai, a partir dali, daqui a pouco ser um operador de drone. Né? E você vê os avanços que estão chegando, a biotecnologia que está chegando, substituindo tantos produtos. Né? Então é muito avanço, é muita mudança de paradigma que a gente vê como é fundamental a gente ter uma entidade. Tem gente que acha que a CNA, por exemplo, é com recurso do governo. Não é. É um recurso paraestatal. O recurso que está lá na CNA, no Senar, na FAEB, é recurso dos produtores rurais. Sim. Que fazem o recolhimento. Então não é dinheiro dos impostos, não é o dinheiro do orçamento da União. É dinheiro do setor, dos produtores que colocam lá e que serve justamente para criar essa cadeia. E tem assunto que as pessoas sequer têm noção de quanto tem serviço que se presta para esse setor. Por exemplo, telemedicina abrange o Brasil inteiro. Hoje tem, se eu não me engano, mais de 1 milhão de pessoas conectadas, não é, com telemedicina. Você tem aí a questão da extensão rural. Praticamente da parte do Estado, não é, se desmantelou toda a parte de extensão rural. Certo? E quem é que está suprindo isso? A FAEB aqui,
consegue hoje ter um grupo de mais de 1.200, não é, profissionais que fazem a extensão rural, até porque a pessoa está lá na roça. Você quer que a pessoa entre no celular para fazer um passo a passo? Não, tem que ter uma pessoa lá, mostrando, exemplificando, pegando na mão, colocando ali aquele exemplo, a pessoa vai e avança para absorver essas novas tecnologias. Certo? Quem é que não dispõe hoje de uma inseminação na propriedade? Todo mundo utiliza, porque é a forma de você conseguir ter acesso a uma melhor genética. Então são N coisas que é fundamental você ter o extensionista. Né? E hoje quem está provendo isso é o Estado? Não, não é o Estado. Infelizmente, né, em geral, especialmente aqui no Nordeste, na Bahia, sobretudo, você tem... parece que um preconceito ou uma inação do Estado perante um setor produtivo tão vigoroso como o nosso, que representa mais de 30% do nosso PIB. Então a Bahia tem muitas potencialidades, mas diferente da França, que o PIB do agro na França representa cerca de 2%, aqui na Bahia é mais de 30% do nosso PIB. E você não tem uma ação estratégica do Estado perante o setor, não é, que quebre os entraves do desenvolvimento. E quem está cumprindo esse papel termina sendo o sistema, né, CNA, FAEB, Senar. Sem contar que o governo, né, falando aqui do governo, tem um chamado, ele tem a agricultura familiar, né, onde ele dá assistência. Mas esquece de dar assistência, ele dá o produto à agricultura familiar, porque não tem assistência técnica. O que é que adianta você fazer para quem não sabe, você dá a quem não sabe fazer. Então, aí chegam ali, dão lá o galinheiro, a galinha, vai dar tudo, e quem vai dar assistência técnica? Quem vai ensinar a vender, a comprar? O CNA, o CNA e a FAEB aqui faz esse papel, né? Através de sindicatos. Que seria agricultura familiar, porque ele quer pegar o modelo da França, mas na França aquilo ali entra também como complemento de renda. Aquilo que eu falei, às vezes o camarada é um profissional liberal e tem ali a sua unidade justamente para complementar a renda, para fazer um complemento da sua alimentação, não é? E aqui simplesmente você coloca a agricultura familiar praticamente produzindo a mesma commodity que está do lado. Então, claro que não vai conseguir competir. Então, você tem que gerar especificidades para a agricultura familiar. Às vezes a pessoa está lá, uma empregada doméstica, mas tem uma terrinha, consegue ter uma assistência. Além disso, minha senhora, vai fazer tal coisa, vamos fazer aqui tais culturas. E com isso ela vai ter uma resiliência muito maior para sua família. Agregar vai conseguir valores, né, ter algo mais agora com suas especificidades. Não dá para um camarada estar do lado de uma usina de cana e o cara tem lá 5.000 hectares de cana plantada, você tem aqui 1 hectare, você vai plantar cana também? Não. Você tem que ir com outros produtos. Né? Você, beleza, planta cana caiana e vende rolete de cana com raspas de limão. Então você agrega o serviço. Né? Mas não dá para você querer competir no commodity. Uma vez eu me lembro que eu estava numa feira de agricultura familiar e a pessoa reclamando lá, né? Eu gosto muito de mel de abelha. E aí ele mostrou, olha, tá aqui, mas tá difícil porque esse mel de abelha que a gente faz aqui com tanto custo aqui, esse 1 litro, né? No caso o quilo, no mel, no supermercado, está vendendo pelo mesmo preço e às vezes mais barato. Eu disse, para que você está fazendo mel de abelha, né, da Apis? Por que você não faz um mel de Uruçu, que é R$600 o quilo do mel? Então, para isso você precisa de mão de obra intensiva, que é o que você dispõe. Então, a gente tem que justamente pegar a agricultura familiar e colocar nesses nichos onde ela consiga colocar valor agregado nos seus produtos. Na França tem milhares de tipos de queijo, mas aí cada um com a receita da vovó, da família não sei qual, com as ervas específicas, então ali ele agrega valor ao seu produto. É isso aí. E entender o que é agricultura familiar, né? Porque às vezes se distorce e as pessoas, mas porque ele é um pequeno produtor, mas nem sempre o pequeno produtor é agricultor familiar, né? Isso é uma mistura que acontece e eu vejo muito isso principalmente digamos assim, no alto interior aí, né? Que as pessoas distorcem, às vezes o cara, ele tem uma terra pequena, mas também não é, ele já contrata, ele já tem funcionário, ele já tem pessoas ali, então ele já consegue produzir no nível melhor, ele já não está mais inserido dentro disso. Acho que existe uma distorção muito grande nisso, principalmente no grande interior aí, onde a informação é menor. Nós temos aqui na Bahia hoje quase 80% das propriedades rurais, falando assim da parte da pecuária, que é de 1 a 50 animais.
De 1 a 50 animais. Tô dentro, viu? Minhas 39 bezerrinhas. E aí, como é que você chega lá? Como é que você acha que do jeito que está hoje, ele tem condição de sobrevivência? Não tem. Então a tecnologia tem de ir. É o que o João Roma falou. O salto da tecnologia não está só para o grande. A inseminação artificial está aí. Você dá um pulo, você dá um avanço absurdo. Eu vou Entendeu? passar um negócio pra vocês. Tem um meme de internet que ele fala, e a mais pura realidade é agronomia. Tem agrônomo pra caramba hoje no mercado, certo? E os caras batendo cabeça ali pra lutar pra conseguir um piso salarial. Pessoas extremamente competentes, estudadas, dedicadas. Aí tem a parte técnica. O tratorista hoje, dessas melhores colheitadeiras, às vezes estão recebendo mais que esses caras, velho. Mais do que um gerente de banco. Mais do que um gerente de banco. Um cara especializado em colheitadeira, que vai cuidar do seu equipamento, vai saber prestar uma manutenção. E hoje em dia, na verdade, essa Como eu manutenção... falei, operador de drone tá faltando no mercado. Falta. Justamente. O Roma, não está faltando operador de drone só, não está faltando o cara da colheitadeira. Se você chegar em 90% dos 20% das propriedades, e até aumenta um pouco, tem aquela pessoa que tem condição que tem de 1 a 50 animais, mas que não vive da atividade. Ele não tem. Eu tenho uma propriedade que tem 2 anos e não encontro ninguém para morar nela, porque a cidade está a 12 quilômetros, todo mundo vai para a cidade. Não tem ninguém. Internet, casa toda arrumadinha, luz elétrica, água, podendo criar. Eu quero saber qual a propriedade hoje rural. Qual a propriedade rural hoje que não precisa de trabalhador? E um mamão gostoso. Eita. Mas um ponto, né, e a gente não pode menosprezar também, é o seguinte, é que a violência também começa a chegar no campo. Então antes, quando a gente ia para o campo, né, já dava a gente aquela sensação de segurança. Aquela cidade, uma cidade que todo mundo se conhece, você dorme com a janela aberta. E isso, infelizmente, está mudando. Né, com a invasão dessas facções aqui, parece que a Bahia se transformou no solo fértil para isso. Isso não é só um fenômeno que está atingindo as metrópoles. Você chega em pequena cidade do interior, às vezes não, naquela rua não pode não, que ali é da facção tal. Então você começa também a criar, Marco, um problema que atinge todos os setores. Né? Desde de alguém que está no comércio daquela cidade a alguém que está morando na roça, porque termina se sentindo também seguro. Porque a pessoa fica ali deslocada, né? Nós somos mamíferos, gregários, então ou seja, quando você está com outros, você tem uma sensação de segurança. E aí quando você fica isolado ali, imagina se chega um grupo, porque hoje você está vivendo novo cangaço, você está vivendo todo tipo de atrocidades que tem mundo afora. Né? Tráfico de droga, lugares onde nem se falava sobre isso, certo? Armas pesadas, né? Assaltos especializados. Outro dia teve incidente e comentaram, né, sobre a questão de gado, mas não era alguém que foi lá para pegar um boi. Né? Era uma coisa sistemática, uma quadrilha especializada fazendo isso. E você termina que não enxerga aquela resposta, né, coordenada do Estado perante isso aí. Né? Faz aquela vista grossa, você vê, poxa, você se vê realmente em apuros. Então é um item, certo, que atinge a todos, tanto do ambiente urbano quanto também do ambiente rural. Acho que isso também começa a afetar aquelas pessoas que moravam na roça, certo, que tinha ali um trabalho, que no sábado ia lá para a cidade, na feira, resolvia serviço e voltava para passar a semana na roça. Então isso também está mudando um pouco. Já visto o seguinte, né? É uma propaganda enganosa aí que está acontecendo muito grande, que os interiores menores, não digo Feira de Santana, são dois policiais para atender a cidade e toda a região. Ou seja, vamos lá, uma cidade aqui, não digo Santo Estevão, Ipirá, são 2 policiais. E se ele tiver um distrito que tiver um problema lá, ele vai ter de sair, fica sem segurança nenhuma. Né? Então é um absurdo. Vou citar aqui Marcionílio Souza, uma cidade que eu estou muito perto. Se tiver um problema em Queimadinha, que fica a quase 30 quilômetros de lá, e ele sai de Marcionílio, aí depois ele tem que pegar o problema que ele teve lá em Queimadinha, levar para Itaberaba, certo? E enquanto isso está tudo aberto lá, não tem policial, não tem nada. É um absurdo. Isso a gente está falando da cidade. Aí Roma toca no campo. Que segurança nós temos no campo? Nós vamos agora com a Unagro, né? Estamos tentando
inclusive implantando já em Piauí a questão da patrulha rural, né? São câmaras linkadas a um local com policiamento, onde vai ter monitoramento. Isso não quer dizer que vai ter policiamento. Então, isso é um absurdo na Bahia. A Bahia, a parte de segurança, nós tivemos aí há pouco tempo. Hoje, eu vi um caso ali com o João, que ele deu a emenda a uma associação e quando chegou, a mulher chegou ali agora e disse assim, ó, o trator foi roubado. Quantas... Isso de uma associação. Uma associação lá em Conceição da Feira, né, de mulheres, né, que fazem produtos, né, gelé de umbu, várias coisas. Estavam tentando lá montar uma estrutura de cozinha. E aí eu dediquei com emenda, mandei lá um trator com implementos para essa associação. E aí a gente estava caminhando aqui no Parque de Exposição em Feira, ela estava lá, né, mostrando seus produtos. Ô, deputado, o senhor soube que roubaram o nosso trator? Eu falei, não, como foi isso? Ela fez, encostaram lá com um guincho, levaram o trator e o implemento, certo? Durante a noite aqui, do lado aqui de Feira de Santana, em Conceição da Feira, e roubaram de uma associação de mulheres que estava ali tentando superar. Como se fosse um bujão de gás, né? Roubaram um trator. Um trator com implemento. Ah, sim, foi esse aqui, ó. Desse tamanho Então, aqui. isso é uma coisa... E aí, cadê? Ninguém viu? Não tem uma investigação, Roma. certo? Pelo amor de Deus. Há pouco tempo aqui em Macajuba, foram roubados 2 tratores e uma pá carregadeira. Eu lembro disso, que foi bater em Minas Gerais. Pronto. E eu peguei as fotos, né? Tudo. Inclusive passagem na estrada de Feijão, não preciso citar o local, mostrando onde é, placa da carreta, tudo, e ninguém fez nada. Agora vamos deixar bem claro também o seguinte, os policiais militares que já estão, são os heróis, viu? Sem dúvida. São os heróis. Vamos dúvida, dar a César o que é de César. Estrutura nenhuma. Aí é uma propaganda enganosa de que botei 100 viaturas. Não, ele não botou 100 viaturas, ele não comprou, ele alugou, chegaram 100 viaturas novas para substituir as 100 velhas que tiraram de circulação. Né? Número de policiais. Você tem, hoje, juntando todo o efetivo, são 18 mil policiais, que dá 495. Dá 495. Um policial para cada 495 pessoas. Agora, sem contar quem estão afastados, os que são que tá em gabinetes, né, que está fazendo segurança para vice-governador, para todo mundo. E aí vai, entendeu? Esse é o absurdo da nossa Bahia. Eu vi um dado recente, né, que no interior, não tem mais roubo de banco, né? Eu tava pensando, lógico, não tem mais banco no interior. Não tem mais banco. Não tem mais banco no interior. Acabou, e que é um outro interior, problema, e que é uma grande covardia, especialmente com os mais velhos. Porque o cidadão vai lá, certo? Prejudica ainda mais aquela economia local. Você imagina, você já tem uma cidade precária. Aí no dia do recebimento da folha, as pessoas dessa cidade vão em outro local sacar o seu dinheiro. Lá mesmo fica. Então já nesse local... já gasta o dinheiro. Então começa essa cidade, já diminui. Daqui a pouco vira cidade fantasma. Mas o pior é que esse idoso que sai de madrugada, pega um transporte, vai para outro local, entra numa fila de banco e muitas vezes lá mesmo já é assaltado. Ou durante o caminho o camarada para a van dele. E a condição de mobilidade? E rouba todo mundo. Certo? Então, ou seja, sinceramente, é realmente um novo cangaço. Quando você começa a ver as histórias lá do início do século XX, o que acontecia no sertão afora, então qual é a diferença que tem hoje? Se você não tem o poder do Estado realmente fazendo um marco em relação a isso tudo. Então, tá difícil a situação, certo? Ao mesmo tempo que a gente tem novas fronteiras, avanços, coisas muito virtuosas no agro, nós temos um desafio tremendo e é fundamental nessa não só colaboração, como a consciência do produtor, daquelas pessoas que estão vinculadas com isso, não só para se associar, não só para estar participando de uma entidade como a Unaga, por exemplo, mas para estar sintonizado, seja no ponto de vista da política, seja no dia a dia, na sua atividade de expressar a sua cidadania plena, lutar pelos seus interesses. Sejam pautas, sejam assuntos do que for, certo? Mas tudo tem a ver. Porque às vezes é uma obra de infraestrutura, às vezes é um serviço do Estado, certo? Às vezes é um gargalo logístico. Então, tudo isso afeta a vida dessas pessoas e a subsistência, né, o futuro dessas atividades. E aí vem, nós, pecuaristas,
na grande maioria, tô me colocando aqui, viu? Pra depois eu não dizer, Saulo tá apontando o dedo. Como é que a gente faz, João, pra ter uma representatividade? Como é que você enxerga que o produtor, em quem votar, vamos dizer assim, que defenda as pautas do agro, tem uma entidade, tem algo, o que é que você enxerga, o que é que você pode falar para nós, assim, nos orientar, vamos lá. Fale para a população. Eu vou falar logo de uma maneira lato sensu. De uma forma geral, há uma grande repulsa pela política. Especialmente o cara tá lá, produz isso aqui lá, política, safadeza. Então, realmente, a atividade política, ela muitas vezes gera muito desgosto. Porque o que chega de informação é justamente a disfunção da política. Você vê justamente a lambança. Você vê, são as coisas erradas sendo feitas e sendo aí, né, mostrado para a população. Então há uma repulsa. Então quando chega a política, o cara já olha lá a disfunção dela, que é a politicagem, que é o tomar lá da cá, certo? Que é o trabalhar em benefício próprio as coisas do Estado, em vez de estar tratando pelo desenvolvimento de todo mundo. Mas a gente tem que saber que nós vivemos numa estrutura e que a nossa voz se dá através de nossos representantes. Então a gente tem que enxergar o lado virtuoso da política, desde que ela seja feita com clareza, desde que você observe justamente e se dedique um pouco, que é a maior forma de você fazer essa dedicação cidadã de cada um. Então você tem esse instrumento. Aqui a gente está estabelecido no Brasil. Então a gente tem que fazer isso com discernimento. E por ter essa repulsa política, muitos fazem o quê? Vota porque fulano pediu, ou vota porque qualquer coisa, e não está ali procurando justamente investigar para saber qual é o perfil de cada um desses representantes. Porque tem representante para todo gosto. E hoje, ninguém pode dizer que não sabia, porque hoje você tem acesso à informação. Você pega um celular, você pega lá pautas da CNA, por exemplo. Qual é a pauta do agro em Brasília? Está lá a FPA, Frente Parlamentar do Agro. Toda semana tem assunto de diversos setores, seja de regulamentação, seja de segurança jurídica, seja de questões múltiplas. Teve problema no leite, teve que ter um enfrentamento lá em Brasília pela questão do leite, porque escancararam a importação do leite, estava todo mundo quebrando. Tá? Então são muitas pautas de vários setores. E aí é importante saber quem são aqueles que estão realmente votando nessas pautas. Porque quando chega uma bola dividida, aí tem gente que vai se doer porque depende mais do governador tal ou de tal interesse pontual em detrimento de um setor como o agro. Então o setor vai simplesmente na hora crucial, que é a hora de votar, simplesmente fechar os olhos e votar por um algo menor. Então eu acho que aí está o grande X da questão do amadurecimento político do Brasil. A gente tem que ver essas coisas e estimular justamente que as pessoas participem sim. Não é que cada um se transforme num político, mas é crucial que a gente acompanhe, porque é através da educação política e dessa participação de cada um que a gente pode realmente ter, né, alimentada a nossa esperança para o futuro do Brasil. Decepções são várias, mas a gente não pode estar perdendo a esperança, a gente não pode estar deixando de confiar e de estar reafirmando as conquistas que os nossos antepassados fizeram, inclusive com o derramamento de sangue. Nossa liberdade, que hoje toda hora você vê aí sendo atacada, certo? Os valores, né, que estão na essência de cada um de nós, o apreço à família, não é? A maneira, né, cívica da gente tratar os nossos símbolos. Então é importante saber como é que cada um está defendendo essas bandeiras, porque chega lá cada um que quer ser um lacrador, certo? Vai se destacar na rede social com um meme desse ou daquele, mas na hora de uma votação crucial, que está o pescoço de todo mundo lá, seja na questão de impostos, que agora estão mudando todos os impostos, vai prejudicar o agro, claramente, porque setores que não tinham nenhum recolhimento vai passar a ter recolhimento em cadeia. Consequentemente, o povo. Uma reforma que começou para ser simplificadora e para diminuir os impostos. Terminou se agigantando e colocando todo mundo no mesmo cesto. Então, são essas pautas que a gente tem que, de fato, acompanhar. E se não quiser fazer uma análise muito aprofundada, participa das pautas de uma associação como a Unagro, por exemplo, que lá você vai ver quem são as pessoas que estão participando. Quem é que está abraçando o agro na Bahia? Vai lá que você vai ter um menu. Fulano, Beltrano, Cicrano, tem pessoas que estão ali, né, trabalhando nesse item. Então, de 2 em 2 anos nós temos eleições. Esse ano temos eleições municipais, prefeitos e vereadores. Geralmente são vinculados a assuntos mais locais. É o dia a dia de cada cidade, como as coisas se dão. Mas daqui a 2 anos nós temos eleição geral
presidente da República, governador, senador e deputados federais e estaduais. Será que a pessoa simplesmente vai lá e para daqui a 6 meses não lembrar nem quem votou, até para cobrar aquela responsabilidade? Ah, eu votei em fulano que é gente boa. É gente boa, mas não votou a favor da sua pauta. Quando chega lá um momento de uma bola dividida que você quer todo mundo defende a reforma agrária, especialmente quem está no campo. Quem mais defende a reforma agrária é quem está lá no campo, que quer dar a mão para a pessoa que está ali podendo produzir. Pelo crescimento, até pelo Agora, crescimento. uma coisa é você estimular a reforma agrária ordeira, dentro do papel, até porque o Estado hoje detém mais terra para fins de reforma agrária do que pessoas cadastradas que querem um pedaço de terra. Então, o que é que justifica a invasão? Nada justifica a invasão. Então, isso, por exemplo, é uma pauta. Agora, vai lá e simplesmente o camarada quer jogar para a plateia, certo? Querer transferir verdades e boicotar o Brasil. Porque existem pautas que a gente está comendo mais do que prato feito. Porque não são pautas nem de outros países, são de outros conglomerados econômicos que estão espantados com a produtividade brasileira. Certo? Quem está lá na Europa, por exemplo, óbvio que não vai ter a produtividade de um Brasil. A gente tem aqui a agricultura tropical, a gente tem um sol, certo? A gente tem extensão de terra, a gente detém tecnologias que são próprias. Então, eles, obviamente, estão espantados com isso. E aí, toda hora faz o quê? Fica tentando boicotar e criar pegadinha para o Brasil. Colocar elementos, aí você manda lá um container com limão. Aí o cara faz um exame lá com a máquina que vê a molécula e diz, essa molécula não podia ter. E aí você quer destinar, manda incinerar todo aquele produto, dá um prejuízo danado para o comerciante. E aí você, com isso, boicota, né, o nosso setor. Então, é fundamental que haja... Né, uma atenção em relação à política. É fundamental que todo mundo, né, busque exercer a sua cidadania, porque seria muito cômodo simplesmente fechar os olhos e não querer participar, mas vai ter consequência, certo? Já tem consequência. O dito que diz o seguinte, não tem problema nenhum, né, daquele que não gosta de política, apenas ele vai ser governado por aqueles que ele não gosta, ou seja, os que gostam vão estar, né, ocupando esses espaços. E lembrando, Roma, que você foi muito feliz no que você falou. Quando se fala do político, você já tem... As pessoas têm uma aversão, algumas pessoas têm uma aversão, dizem, político é isso, aquilo, outro. E aí você tira o bom político de querer participar, vamos dizer assim, ou a boa pessoa para participar. Então, acho que, como o Roma falou, nós temos que ver quem realmente está ali para brigar pela sua pauta, para brigar pela verdade, pela segurança, pelo agronegócio em si, por tudo isso. Então, essa é a maior dificuldade. E deixar de dizer assim, não, fulano fez um favor para mim, eu vou votar em fulano porque ele fez um favor, ele fez a obrigação. E temos de deixar bem claro o seguinte, o que é a obrigação do Estado, o que é a obrigação do político e o que é a obrigação sua, né, como cidadão, também, certo? Só que nós não podemos esquecer o seguinte, se você não colocar pessoas que realmente têm um comprometimento com aquilo que é a verdade, vamos dizer assim, a realidade do agronegócio, falando de agronegócio aqui, quem tem um compromisso com o agronegócio, você não vai poder nem cobrar. Nós estamos aí com a Unagro, o Roma citou aqui, e nossa dificuldade, Roma, é que eles vejam a Unagro como ela está sendo servida. Venha para cá, venha ficar com a gente, com a Unagro, venha participar. Nós não somos remunerados em nada, não. Né? E estamos aí lutando, nós já estamos há 1 ano e pouco, né? Se você for contar do período que ela Se não tinha CNPJ, gastando seu próprio combustível, seu tempo, seu combustível, gastando tudo. prestígio, tempo. E lhe digo com toda sinceridade, se não fosse a Unagro hoje, né? Se não fosse, o que é que seriam os de nós? Pois é. Como é que estava esse estado? O abril. Pois é. O abril de cor. Não, todo abril tem todas as cores. De abril de cor, negócio de cor, não, eu não uso vermelho, eu uso vermelho, a cor do meu sangue. Vermelho, mas as pessoas precisam parar com isso. Entendeu? Ninguém é dono de ninguém, não. Aí o outro ponto é o seguinte, né? Um outro amigo estava dizendo, olha, o PT tem uma maneira muito singular de lhe ajudar. Ele quebra suas pernas e lhe dá uma muleta. Ele diz, olha, eu lhe ajudei, ele deu uma muleta. Mas primeiro ele quebrou as pernas, que é o que eles fazem, aumenta impostos, dificulta aquilo que está produzindo. Você está ali numa situação de necessidade, aí o cara vem, conseguiu uma vaga para você na regulação. Não era para essa regulação funcionar não, meu amigo.
Aí Você já tem um não favor. funciona. Aí você quer agora me cobrar por uma coisa que não funciona. Então, essas coisas que a gente não pode estar admitindo. Hoje, há um dos pontos, né, dentro da frente parlamentar do agro lá em Brasília, é justamente você criar essa conexão com os líderes em cada uma das localidades, porque às vezes você tem embates em Brasília, né, mas às vezes esse mesmo político ele não encontra respaldo na sua comunidade. Então é muito importante também a gente conseguir se pronunciar, porque às vezes o político, mas eu não tenho voto nenhum, né, dessa questão, porque às vezes nós estamos cada um lá numa propriedade e no outro, não consegue mostrar o tamanho, porque o agro não é apenas um pedaço do PIB, o agro é uma quantidade de empregos, é uma quantidade de um braço social, pessoas envolvidas, transformação, não é, de muita coisa. Então é preciso também que o agro demonstre a sua força, inclusive dando respaldo político para esses representantes. A Granja Primba, 24 hectarezinho lá, só tem mais de 30 empregos, né? O tanto que representa, né? E vocês tocaram numa pauta aí sensacional, eu vou puxar o recado para vocês. Unagro, nosso patrocinador querido aqui, Unagro, tá? Uma associação. Sicredi, aqui, ó. Cooperativa, tá? Então você já deixa de pagar umas taxas aí dos bancões e tudo mais, o negócio já melhora pro seu lado. Quando pensar no crédito, Sicredi. Sindicatos, falamos aqui de FAEB, de Senad e tudo mais, que tudo se origina lá num sindicato municipal e tudo mais, tá? Que é que eu tô falando isso aqui, gente? Se não se juntar, não tem nem como cobrar. É isso que Roma tá falando aqui. Como é que eu vou chegar para o político que eu tô votando e falar, pega o telefone, Roberta Roma, ó, eu votei na senhora aqui, eu tô precisando, cara. Aí a gente junta todo mundo na Unagro, passa o telefone, ó, o Unagro aqui tá reivindicando que você apoie tal pauta. Porque encoraja, a pessoa se sente, né, respaldada, dizer, não, pô, tem o meu setor, tá aqui a minha nação, então chego lá, tô firme. Aí, às vezes, o político que tá lá não enxerga isso na base. Visualiza o quê? O voto vinculado a um vereador, a um prefeito tal, e os votos de setor. Né? Então, isso é importante se pronunciar também. Não, eu tenho certeza que, por exemplo, tem um deputado como Evaí, do Espírito Santo. Ele não tem um trabalho vinculado com prefeitos, com vereador, não. Ele é um cara que... técnico agrícola, um cara muito vinculado ao café, mas ele roda o Espírito Santo todo, participa, defende as pautas e o voto dele aparece. Então ele se sente respaldado pelo setor, né, que está junto com ele nisso aí. Então é muito importante ter esses personagens porque são esses porta-vozes. Ele hoje é o presidente da Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados. Então, um espaço muito importante, já criou, né, muitas questões lá, o governo do PT fica alucinado, ele não tem papa na língua. Então isso é importante, você está, né, encorajando esses players para que a gente possa ter uma voz marcante, né, porque toda semana tem assunto vinculado ao agro lá em Brasília. Eu estava vendo algumas coisas esses últimos dias e o Brasil não vive sem as empresas, não tem como viver, agora nenhum país, né? E quando a gente vai chegando para o interior, você vai vendo, no interior são os maiores, as prefeituras são os maiores empregadores, né, das cidades pequenas. E aí a gente falou aqui que o agro, a gente está procurando, todo mundo precisa de um funcionário. Muitas vezes paga até mais do que a própria prefeitura, né? E as prefeituras no interior, Roma, eles não tentam qualificar as pessoas. Não dão curso nem de drone, nem de trator, nem de vaqueiro. E isso é um problema do interior. Eu enxergo isso como uma coisa só. Eu quero que aquele cara dependa de mim, para que eu fique lá quanto mais tempo possível. E gera uma dificuldade tão grande, eu não vou falar com a cidade aqui, mas que eu vivenciei isso, porque você tinha dificuldade nas pessoas. Até uma feira da própria cidade atrapalhava. O Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. É de grão em grão, é uma grande plantação. É mais barato na feira, é poupança no mercado. É seu sonho, e aí sob vai medida. juntando É ser atendido sem sofrência. No app na vida, no zap na agência. Agora a festa sabe fazer. Não, festa, praça, asfalto onde já tem Não asfalto. que festa e não vai-se seja embora. importante, porque naturalmente nós temos que Perfeito. também
defender o setor cultural, o setor de eventos, mas não pode se restringir a isso, você tem que trabalhar as vocações. Eu não gosto nunca de generalizar, porque sempre existem, né, exceções, sempre existem iniciativas positivas, né? E eu sei que tem prefeitos que têm uma visão que fica tentando levar a indústria e tudo mais, né? E buscar novas vocações para alguns municípios. Coisas até que a gente nem imagina. Você chega em um determinado local e fala, não sabia que tinha isso. Às vezes você pega um setor como costura. Então tem cidades que empregam uma quantidade enorme de pessoas que se dedicam à costura, não é? E por aí vai. Agora é fundamental que se identifique esses nichos e que possa fazer isso. Mas eu já vi que é fundamental também a gente não ficar esperando iniciativa, né? Não pode ficar dependendo de governo. Então, eu me orgulho muito dessas iniciativas que eu percebo, né, de uma FAEB com o Senar, por exemplo, que chega não só com extensão, mas com curso, que tem um mapeamento, né, de vários setores. Se alguém que estiver nos ouvindo aqui, tenho aqui, o pessoal aqui na minha região está dedicado a queijo. Leva essa demanda, que eles vão lá disponibilizar um profissional, vai dar todo... Né, e roda esse interior todo aí, viu? Toda a transferência de tecnologia, tem, ou seja, uma capilaridade muito grande. Então, esse pessoal realmente merece, né, a nossa admiração, porque são iniciativas como essa que começam a gerar um novo horizonte, porque essa juventude tá aí, vai ficar como? Certo? Então você tem que justamente estar provocando, né, tá despertando vocações, né, porque às vezes o camarada tá lá, mas tem um outro interesse, né, tem uma outra aspiração de vida, e você tem que justamente, a gente não pode estar boicotando o sonho, né, dessa nova geração. Então é fundamental que a gente busque isso, que a gente esteja atento e estimule iniciativas, especialmente como, né, não é a única que atua nisso, tem muitos organismos que fazem isso, mas não pode ficar só dependendo também do setor público. A gente tem que buscar, né, desde entidades que agreguem pessoas a estar compartilhando isso, né, coisa que tem muito no espírito do agro, né? Eu nunca fui numa propriedade que alguém não me desse contato comercial, que não me estimulasse, que quando qualquer um, Marquinhos sabe disso, a gente chega lá na propriedade, ou eu recebo uma visita, na mesma hora você quer mostrar uma coisa nova que você está fazendo, quer explicar, certo? Porque é um orgulho, né? Você, bicho, estou fazendo isso aqui, está dando certo, não perca tempo com tal coisa, né? Então você vê muito esse espírito no agro. Você agrega, né? Dentro do agronegócio você agrega muito, né? E você abre sua porta. Então, independente do tamanho da pessoa. Dizer assim, é muito difícil você ir numa empresa, né, e você estar com o diretor da empresa ou com o presidente da empresa, né, seja ela consultora, seja ela o que for. Mas quando você chega na fazenda, a primeira coisa, você quer tomar um café, uma água, senta aqui, estou fazendo isso, leva aqui uma mão, você sai de mão cheia. É assim. Então, isso aí é que nos traz, que nos leva. Isso é importante que se tenha, é o que a gente fala da família. Né? Então você traz a pessoa para o seio de sua casa, né? Então essa é a importância. Sua mãe estava lá. A gente faz parte disso. Eu vivo o agro desde quando me abri os olhos, né? Ou dentro da barriga de minha mãe, que eu vivo o agro. Então eu morei na casa de vaqueiro, eu comia, almoçava, tomava café, dormia muitas vezes na casa do vaqueiro e optava por passar minhas férias na roça, né? Diferentemente de muitos hoje em dia. Então fui muito para isso. Tomei muito cambreche. Quem não sabe o que é cambreche é leite com farinha, né? Então tomei muito cambreche e fiz muitas outras coisas aí dentro do... Mas esquentava para fazer o pirão, né? Não, você chega no peito da vaca ali, vai na hora ali, quentinho, né? Não é à toa que me chamam de Marquinhos do Leite. E mais uma foi muito feliz também, dizer o seguinte, nós não podemos se acomodar. E o que você falou, né, que vem já de Dr. João, ele nos trouxe isso e mostrou que toda a sua vida ele está deixando um legado, né? E que a gente não pode, a gente tem que pegar pessoas como ele e tornar referência, como o Humberto está fazendo, como o próprio Roma, e fazer dessas pessoas a sua referência para que a gente deixe algo de bom nesse país, porque é tanta coisa ruim. Se a gente for enumerar as coisas ruins, eu acho que esse momento é a gente pensar no bom, esquecer se você não fez, por que eu não vou fazer? Se você passou ali e não apagou a luz, por que eu não vou apagar? Não, vamos lá, vamos dar a mão. Então eu acho isso muito importante. Eu acho que o agronegócio traz isso. O vizinho quebra um trator, na mesma hora eu estou pronto, está pronto ali.
O vizinho não tem um trator, não tem isso. Eu tô pronto. O cara me liga e diz, pô, Marquinhos, tô precisando disso. Eu posso estar onde estiver, eu vou estar junto. Então, assim, a gente precisa, principalmente nós baianos, sair da questão do umbigo, de olhar seu umbigo e montar essas associações, ir para cima. Gente, o financeiro, deixando bem claro aqui, porque as pessoas falam muito no financeiro. As coisas chegam. Pô, Marquinhos, você reuniu lá, deu almoço, fez isso. O network tá ali, tá todo mundo ali. Hoje eu passo, o cara me olha, eu vou pedir, faço um negócio. Você não faz negócio com inimigo, não. Só com amigo. Você faz negócio com amigo. E as portas se abrem. É o que Roma acabou de dizer. Pô, eu quero mostrar aqui, pô, Roma, não plante mamão, não. Vai plantar banana, vai plantar o feno aqui. E isso tem de acabar. Você não é. A pessoa não é seu concorrente, a pessoa pode se virar o seu parceiro. Não tem como ser concorrente, né? Ó, Se tem mercado Eu pra não, todo mundo, não porque tenho existe concorrente. Eu concorrente, né? não quando olho cria o ninguém mercado, é como melhor meu pra todo mundo. já concorrente. foi. A gente discutiu isso essa semana, hein, sócio? Volte aqui e assista o episódio com Chico Peltier. Se ele não fala isso exatamente com essas palavras, ele começou a falar e eu já tava aqui querendo. Por quê? Exatamente. Porque Ele tá com Chico, um projeto muito bonito lá. Eu tive lá na propriedade dele. Pois é. sensacional. É, E sabe o que, é que ele querido falou amigo, aqui? Né? E cresceu muito. Né? Tá expandindo. Né? E ele falou, Saulo, Melhorando se o cara comprar a aqui produção de leite do meu dele. lado, o cara comprar aqui do meu lado, quiser montar um projeto idêntico, pra mim vai ser Ele bom. tá estimulando outros fazendo em outros Porque locais. o inclusive. veterinário que vai vir me atender Isso. vai dividir com 2 propriedades. O carro do leite passa pra pegar 2, não pra 1. O carro da ração traz Você pra vai ter 2, não traz escala. pra 1. Melhora. O pecuarista, agricultor, o vizinho é amigo e aliado. Sempre. E é isso aí, um resolve pro outro. Saulo, você lembrou de um episódio e que Dinho, prefeito de Boa Vista, mandar um abraço para Dinho aí, e ele me chamava para uma cooperativa lá. Aí eu disponibilizei para Dinho um resfriador, levava uma vaca, passava o domingo todo sentado, batendo papo com o pessoal, levava uma vaca, não tinha ninguém, não vendia nada, não fazia nada em Boa Vista Tupim. E depois nós fizemos uma das maiores feiras de animais em Boa Vista Tupim. E aí não fizemos uma não, fizemos 3, e hoje todo ano, o próprio pessoal de Boa Vista Tupim faz a feira de animais. Isso é importante, o próprio pessoal, Égio, Talataço, todo mundo, o Léo Satélite, que não fazem parte do mesmo grupo, mas não importa, é você deixar o seu legado, é você chegar lá dizendo, eu plantei ali. Agora, a dificuldade, o que é? A questão da assistência técnica, que infelizmente na Bahia pegaram e enterraram a assistência técnica da Bahia. Nós tínhamos é de doer. Eu estava em Itaberaba, e Itaberaba tinha um centro tecnológico de gado G, palma e porcos, né? E assim era um negócio excepcional dentro da BDA. Estudos de mais de 50 anos, tudo dia. Aí teve lá um comício com o ex-governador, atual ministro, e ele em cima do palco, é um absurdo, eu não entendo, em cima do palco, deu que está lá, a monta, chamado Monta o local, e disse, podem ir, é de vocês, está todo mundo lá até hoje. E pegaram todos os armários, com tudo que tinha dentro, com todos os estudos, e botaram no meio da rua. 50, 60 anos de estudos do G, do Gunzerá, do porco, da palma, de tudo. Onde tinha um centro experimental lá, à época, onde davam quantidade de palma para poder o produtor para proliferar a palma. E acabaram, jogaram isso no meio da rua. Comprei um boi chamado Lida, né, na EBDA, um melhorador, onde Nível chegou para mim e disse, esse é o melhor boi daqui, esse aqui ganha tudo, mas porque estão julgando como Zebu de carne, mas o animal de leite é esse aqui. E comprei, era um filho de benfeitor, se eu não me engano, certo? E deu excepcional, né? Poxa, acabou. Pegaram desses animais, saíram distribuindo, sem registro, era descendo negão matando. Para quem tinha invadido terra, que não tem CNPJ, que não tem nada. Mas você é contra a reforma agrária? Não, pelo contrário.
a invasão de terra e deixar eles ali como estão lá. Falam tanto de trabalho escravo. E como é que você bota as pessoas, meninos, mulheres, crianças, né? Mulheres grávidas, tudo, debaixo de uma barraca ao sol, sem nada? Ô, gente, como é isso? Sem um banheiro. E ninguém fala nada? Manipulação. Massa de manobra. Eu tenho aqui, só voltando aqui, o primeiro assentamento do Brasil foi em Boa Vista Tupim, certo? Canabrava. E um dos maiores do Brasil é o assentamento Beira Rio. Modelos meio parecidos. Fizeram uma vila onde se tem muita droga, muito tudo. Me desculpe as pessoas que moram lá, tem muita gente de bem também, mas tem de tudo, certo? Onde o cara vai andar 20 quilômetros para ir para sua terra. E tem lá, sei lá, 10, 12 quilômetros de Paraguaçu, não me recordo aqui a quantidade, eu tenho filmado isso. Onde a plantação é desse tamanho. Eles conseguiram plantar, deram bomba, deram tudo, fizeram tudo e todo mundo vendeu. Vendeu. Quem está lá hoje apenas tem uma terra arrendada para alguém para produzir alguma coisa. E não tem nada. É um absurdo. Mesmo de curral, queimaram tudo, fizeram... Boa Vista Tupim tem 17 assentamentos legais, entre aspas, 17 assentamentos. E tem mais 2 ou 3 que tá. Eu tive uma propriedade lá onde o Roma até cita numa fala dele, onde eu disse: vocês não são nossos inimigos, nem nada, quem pode ter uma terra, uma tarefa, 2. E eu negociei com o cara, com os invasores, de entregar a ele uma autorização do proprietário para que o INCRA fizesse a vistoria da terra. E assim foi feito. Eu entreguei. E disse a eles: agora vamos para Salvador. Vamos para Salvador, vamos botar o quê? Um monte de gente, vamos lá para Salvador cobrar, que nós vamos com vocês cobrar que essa terra seja comprada e distribuída. Sabe o que foi feito? Se você for a Salvador, isso foi dito por eles, se você for a Salvador comigo, infelizmente, Marquinhos, se vocês forem a Salvador, ele disse que não recebe e que mais nunca eu tenho nada lá. Ele disse isso a mim. Tem que ser bavia. Não querem resolver problema de ninguém. É justamente um caso de manipulação, como muitos ocorreram. Gente que... Eu me lembro ainda como ministro, a ministra Tereza Cristina pediu que eu fizesse as vezes do governo federal e entregasse alguns títulos aqui na Bahia. No período do governo Bolsonaro, ele entregou mais título de terra, mais documento da terra para as pessoas que estavam no INCRA do que os últimos 30 anos de governo federal no Brasil. E eu me lembro especificamente, foi numa reunião lá em Vitória da Conquista, que aí um dos títulos que eu entreguei, a moça pediu para dar uma palavra, perfeitamente. E ela disse: olha, para vocês isso pode ser apenas um papelzinho verde, não é? Mas para nossa família isso é uma história de quase 30 anos. E é uma pena meu pai não ter conseguido seguir vivo até agora para ver que essa terra agora é nossa. Eu perco as contas de quantas vezes a gente teve que entrar, não era em ônibus não, era em caminhão, para ir para lugar que a gente nem sabia onde era, nem porquê, mas diziam que se a gente não fosse, a gente ia perder a fila de ter um direito à terra. Então é uma utilização muito mesquinha, manipulando essas pessoas com expectativa, e porque nunca entregaram esses títulos para essas pessoas. Então, porque justamente quer ficar manipulando e quer deixar o cidadão em situação de dependência. Eu acho que tudo isso que o Marquinhos fala, que a gente comenta aqui, é fundamental que a gente busque o quê? Não um Brasil de queda de braço. Ninguém quer aqui um nós contra eles. Nós queremos um Brasil unido. Nós queremos premissas, nós queremos segurança jurídica. E nós queremos encontrar pontos de encontro, ou seja, convergências nessa sociedade, em vez das pessoas ficarem tentando dividir. É o Brasil do Sudeste contra o Nordeste, é o Brasil, tudo busca algo para tentar dividir a nossa sociedade. Eu acho que chega um momento que a gente tem que justamente buscar as argumentações mais palpáveis para construir consensos nessa nação, porque já basta do Brasil estar boicotando o Brasil. É isso aí. E aí a gente vem produzindo, como o Roma falou aí, 30% do nosso PIB voltado para o agro. E aí eu falo aqui do Marquinhos, que é um amigo querido, desde a época da vaquejada e logo depois no Feno. E esse homem
Eu tenho uma história engraçada com ele, mas eu não vou contar aqui não, viu? É um dia que eu fui bater sem querer lá em Roberto, em Piritiba, de Piritiba, né? Lá em Itapiramutá, mas vamos cá. Marquinhos sempre passou lá na loja, tá? Na Granja Brimbal, a gente batia um papo, vendia uns produtos lá para o gado leiteiro dele, ele saía de lá, passava lá na Fertimax, né? Para comprar o adubo lá para irrigação dele. Produtor de feno, mamão, mais o que, mano? Pouquinho ligado. Também. Pouquinho e ligado. A vaquejada tá no sangue aqui, a saudade é grande, mas a gente teve de optar um pouco pela família também, porque depois que a gente saiu um pouco da de Salvador e optamos para ir para o campo mesmo já de vez, ficou mais difícil, porque a família fica em Salvador, né? E aí os finais de semana ficava mais fácil para vaquejada e corremos esse Brasil todo, viu, Romulo? Isso aí. O homem é Esse bom. Brasil todo. Ô, Recife Apolo. Não só ele, né? Quebrado aqui, não? Já. Tem 4. Já é tudo torto. É isso. Pois é, e João Roma agora também investindo pesado aí na pecuária, na agricultura. Graças a Deus. Como eu disse, o primeiro negócio lá que eu fiz que deu certo tinha cerca de 12 anos, né? Mas tem investido, eu vejo muita potencialidade na Bahia. Né? Nós temos um estado realmente grandioso e tem muita tecnologia chegando. A gente tem que estar atento. Né? Você falou de Chico Petit. Ele está enxergando mudanças de paradigma tecnológico. Então, quando falam em leite, tem muitas pessoas que já têm um desalento, porque já sofreram na pele. E aí você vai ver um projeto daquele, você, poxa, tem uma nova ótica sobre isso. Você consegue enxergar hoje processos, né, não só mais produtivos, como também que sejam mais virtuosos e que deixem, né, com mecanismo de controle, deixem um resultado maior para quem está produzindo. Né? Eu, pouco tempo atrás, comecei a mexer também com agricultura irrigada. Nós temos um projeto lá em Iraquara. Nós temos 50 hectares de banana, estamos expandindo. Né? E só com esses primeiros 50 hectares já são mais de 25 funcionários de carteira assinada. Inicialmente a gente começou aqui lá no Aras Lago Negro com o cavalo, mas também já partimos para a pecuária, coisa que Roberto especificamente começou com muito entusiasmo. Né? Um aniversário dela, a gente estava numa exposição lá em Amargosa, entrou um lotezinho com as bezerrinhas, né? Cara branca, né? E aí ela virou para mim e falou: eu aceito presente de aniversário. Aí eu prontamente. E hoje já está com um rebanhozinho interessante, né? Nos afiliamos também à ABCZ, entramos no Nelore. Deixa um abraço a Paulo José Barreiros, primo, figura rara. Um grande aí. entusiasta, um cara que também tem uma vivência gigantesca no setor, está sempre comigo. Né? Então eu tenho participado de muitos empreendimentos, especialmente com Alfredo Pacheco, que é meu sócio nesse empreendimento lá em Iraquara. Um cara que também tem uma experiência muito grande, né? Que já vem de família também, o pai dele, pecuarista, não é? O nosso Jorge do Doce. E dentro disso a gente encontra muitas oportunidades, a gente tem conseguido avançar e ter histórias positivas nesse mundo agro, porque lamúrias e falar de prejuízo e explicar o porquê não dá certo, em todo lugar se fala, mas a gente tem que justamente buscar, né, colocar todo o nosso talento para fazer as coisas acontecer e transformar. É isso que a gente está buscando fazer, mas eu sou não só otimista, como eu vejo muitas potencialidades na nossa Bahia. A gente falou bastante aqui de alguns problemas que tem no agro, né? E mesmo assim, o agro é o que move, está movendo, é gigantesco, né? Nós temos algumas fronteiras, né? A gente tem Matopiba, lá no oeste, aqui a gente tem Cealba. Aqui na Bahia, nós somos talvez o maior produtor de frutas tropicais do país, né? Manga, melancia, mamão, tivemos melão, aqui com a laranja, né? laranja, especialista então, em laranja. Não, eu vou te falar... Um dos maiores produtores de cacau também, né? Não, eu vou repetir. A gente tem que ficar atento para as novas tecnologias, seja bioinsumo, seja o veículo disso, seja, a gente falou aqui de drones. Então, tudo isso, né, não é coisa que a gente está vendo lá na televisão, é coisa que a gente está testemunhando a aplicação disso. E isso gera o quê? Novas fronteiras.
Você vai aqui para o norte do estado, pessoas estão irrigando. Você vai para o extremo sul da Bahia, você vê uma fruticultura forte, uma influência muito grande, inclusive do Espírito Santo e de Minas, mas você vê lá uma produção gigantesca. Né? Você vê consórcios que estão dando certo e está fechando a conta. Você mesmo na pecuária, você começa a ver outra maneira de lidar, porque antigamente quer dizer, essa pecuária aqui do semiárido é uma forma de empobrecer devagar. Não, se você fizer aquilo ali dentro de um determinado protocolo, você tem chance realmente de poder estar avançando ali de uma forma progressiva, de uma forma, né, positiva dentro das suas contas. Então, eu acho que tem muitas coisas novas. O próprio cacau, né, que não só porque o preço subiu, mas porque hoje você já começa a ter um novo tipo de cultivo do cacau, a pleno sol, certo? Um desafio que eu vi outro dia era que a planta não estava suportando o peso da sua produção. Então veja que ponto nós chegamos. Se falando aí, você voltando aí, depois eu cair no cacau aí, no leite, nós temos casos aqui de pessoas que produzem leite, e eu acho que leite é uma das grandes saídas, né, para a agricultura familiar. Aquele cara que vive, se você plantar e se você se organizar, guardar o capim fenado ou silagem na época seca, juntamente com a palma, você tem um alimento perfeito. Né? Os estudos estão aí, por semiárido é saber trabalhar. Quem tem água com quem não tem, e por aí vai. Voltando para o cacau, uma região ali de Açu agora, né, se falando assim vamos dizer assim, do Médio Paraguaçu, como a gente chama de Itaité até a Ponte Paraguaçu, onde nós temos de um lado e outro em torno de quase 200 quilômetros de Paraguaçu. A fruticultura, né? O limão e o cacau, o inhame, hoje a laranja, já estão se plantando morango também, né? A novidade aí. Né? Tem muitas hortaliças também. Então, com pouca terra, né? As pessoas precisam entender que nós temos irrigações aqui que tem 30, 40 quilômetros de adutora. Né? Enquanto lá ainda está irrigando pertinho do rio. Então o crescimento para essa Bahia, estou falando aqui do Médio Paraguaçu, que eu conheço bem, como conheço a região também de Irecê, o Baixio de Irecê. Fantástico. Se você começar se nós enumerarmos aqui, você tem a região de Entre Rios aqui. 3 dias de podcast. Não tem. Falando os números, só de área irrigada. Os números são tudo. Roma conhece o meu irmão Elmo, né? Que ele eu fico brincando assim, que Marcelo fez a veterinária, mas o olho de Chico Salles, quem herdou foi eu. E ele tem um feeling, ele gosta muito do gado leiteiro também, do Nelore em especial, que é até o que ele cria. Mas em Irecê ele foi numa exposição, um grupo de produtores unidos, chamou ele para uma palestra e ele acasalou um gado com os touros ideais para aquele ambiente e recomendou a galera, ó, de conforto, porque aqui vocês têm temperatura, né? Uma temperatura mais seco, e o clima mais seco para a vaca de leite é interessante, né? Que ela vai conseguir trocar calor. Então, dê conforto a ela e dê comida. Não deixe ela andar, não. É pequenininho, corte e dê de comida aqui. Vamos lá, Saulo. Só finalizando aqui. E aí o que acontece? 6, 7 anos depois, ele pôde voltar nessa região. Chamaram ele de volta para acasalar essas filhas, essas bezerras, porque a produtividade foi extraordinária, né? Os caras adaptaram lá e conseguiram fazer e começaram a produzir e chamaram ele de volta para ele já acasalar essas outras, né? Porque a genética, o João Roma falando aí mais uma vez, né? As tecnologias e a genética tá absurdo. Hoje você vai analisar pernas e pés, né, de uma vaca que ela vai subir ladeira. Então aquela vaca ali, você precisa se preocupar com isso. Mas já que fica ali em Chico Piuti no conforto, a limitação não é essa, é outra coisa que você tem que se preocupar, né? Você falou do leite, a gente conhece o Rodessa desde a Leitíssimo, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, a própria Bahia, né? E você vê o seguinte, você vê vacas holandesas puras, num semiárido de batalha daquela região de Alagoas, você disse, como é que isso aqui muito roda? Bem. E elas estão lá, justamente o conforto térmico. Arborização com a algaroba, elas tranquilas, alimentação correta, eles plantam o milho na hora certa, não estão preocupados se o milho vão ter muito espigo ou não, eles querem o volumoso, coloca a palma dentro do alimento, que aí você tem energia, você tem outras coisas, o tampão para que a palma não rode rápido, né? E mais a questão da ração. Só que eles estão longe
Eles estavam longe, que agora aqui em Sergipe Já tem está muito, tendo, né? não tem muito alimento. Eles estavam longe do grão. Hoje eles estão mais perto. E se tornou as maiores bacias leiteiras do Brasil. Se você botar em números e tamanho Alagoas e Sergipe, quem é Bahia, quem é Minas, quem é São Paulo para produzir igual. Estou falando aí de números. Você tem um estado pequenininho. E se você vê a produtividade, lá, quantas fábricas de leite tem nessa região? Né? Quantas fábricas de leite nós temos aí? Então, você está falando de Irecê, que tem um solo assim, que a gente chama de assim, pode vir adubar a Bahia. Não é quase que toda. Um solo excepcional. Aí você tem água. Clima bom, água boa, Solo conforto térmico. Só Não. fazer um adendo. Mas onde não tem solo bom, tem Fertimax, viu? Para resolver o problema olha do aí. solo. Não, naturalmente, a gente... Não, falando disso, óbvio que é também um dos itens, porque você observa que muitas vezes, certo, não é a característica daquele Perfeito. terreno, mas o que é que você faz com ele. Perfeito. Então, hoje, com o acesso que nós temos, com a análise, com tudo, certo, você produz o que for. O Alfredo voltou, semana passada ele esteve lá no Espírito Santo. E ele voltou muito impressionado, porque com estufa, tá o pessoal lá produzindo morango, tudo mais, e alto valor agregado. Sim. Então, vamos lá, ter acesso a isso é algo de realmente muita complexidade hoje? Não. Basta realmente você, né, sair montando, né, essas cadeias e estar participando desse Só mercado. deixando aqui um adendo que você falou aqui, é o seguinte, nós temos ali uma cidade de Morro do Chapéu, né? Começou uma exposição tímida, um Que me dá negócio... uma saudade grande. Pronto, a prefeita foi, investiu, propaganda, cada dia tem menos espaço. Eu digo espaço não é para que você trabalhe, para que você vá até lá, você tem que guardar a sua vaga para o ano, porque já não tem vaga quase. Aí ela foi, o que é que ela fez? Foi lá, buscou a uva, botou lá, aí começou, e hoje está do tamanho que está. Aí tá o morango, tá a uva, o gado, e você olha de onde é Todo isso mundo aqui? junto, né? De onde é? Turismo, cachoeira, pinturas rupestres. Eu não fui nem aí. Não fui nem. E queijo de qualidade. Muitos. Porque o clima se Salame. parece muito com o clima das canastras. E tem uns queijos lá maravilhosos, inclusive de prêmio, com premiação já na Bahia. Se eu não me engano, o primeiro queijo da Bahia é com Si municipal. Municipal, se eu não me engano. Sim. Né? Serviço Especial Municipal, É isso. sim. A gente tem uma região aqui Bola. que eu conheço bastante e eu sou muito fã, que é essa região aqui entre Biritinga, Nova Açores, Sátiro Dias, Iambupe. Iambupe já pega um pouco mais de recôncavo. Um bom lençol freático. Um lençol freático extraordinário, então poços de 70 a 120 mil litros, até mais. E você vê uma variedade de produção gigantesca. Lá você tem melancia em grande escala. Lá você tem banana. Você tem Abóbora. abóbora. Batata, uva. Feijão. Uva. E aí você vem para pecuária. Você tem produção de leite muito forte lá, seu Geraldo. Né? Porteiro Azul, Grupo Porteiro Azul. Grupo não. Porteiro Azul. O gado de corte também, Confinamentos. confinado. A gente tá vendo a gente tem A notado uma laranja. procura. A Laranja laranja. muito forte entrando, O um ciclo milho. lá muito grande. O milho. O milho já partindo Vê, toda a área Chico, você irrigada falou de por Chico. conta de Boi molhado. boi molhado, de um lençol freático maravilhoso e terras planas, né? 100% mecanizáveis, tudo. O único gargalo que a gente pode ainda encontrar Um pouco arenosa, né? aí arenoso, você faz uma correção, aduba, mas você hoje lá você produz tudo. Eu acho, ainda não vi nada que não se plantou lá, que não se deu ainda, né? Os agrônomos dizem, terra de agrônomo. Você falou de boi Tem molhado, água e tem Saulo? areia. Ele faz o que quiser. Porque no Isso aí, Massapê só mesmo... um detalhe, o único gargalo que nós temos, Roma, e tudo, eu acho que é Bahia inteira, a gente falou de agricultura irrigada, acho que é o caminho, né? Chama-se energia. Né? Ligou o pivô. Deixa eu dar um dado aqui a vocês, é o seguinte. Em relação lá que vocês estão sofrendo, né? O pessoal está sofrendo, o Oeste também sofre com relação à muitos energia, anos que já. agora, uns dias atrás, teve até uma reunião com a concessionária e com coisa. Nós do Paraguaçu também sofremos. Mas voltando só no boi molhado, depois eu volto para a energia, eu comecei o boi molhado em 1994. Primeiro pivô da Bahia,
a botar Mombaça embaixo. Foi um agente. Em 94. Aí onde foi o leite, viu? Meus pais já vinham com leite. Aí vai lá um superintendente, olha que absurdo é nosso país, viu? Vai o superintendente do Banco do Brasil, pediu para ir lá mostrar um pessoal de Jacobina. A superintendência do Banco do Brasil daquela região era de Jacobina. Eu tinha comprado na mão de Cláudio Castro Lima aqui 2 vacas de leite. E levei para lá porque eu não tinha leite. Então eu tava com boi embaixo do pivô. Né? 44 hectares, 500 bois, um negócio maravilhoso. Esse é o negócio melhor do mundo. Teve uma seca, contando um fato aqui, que me deram o boi para devolver o que eu queria. Algo assim absurdo. E eu olhando, como é que eu vou fazer isso? E plantei, né? Tive a coragem de plantar. E aí o rapaz chegou e disse, eu estava com um projeto no Banco do Brasil, e ele me disse, seu projeto não foi aprovado porque você pediu dinheiro pro boi. Eu queria só o dinheiro para comprar o boi, que eu não tinha tanto dinheiro para comprar na época. Aí ele disse, ó, bote máquina. Aí sabe o que é que dava o dinheiro? Para fazer cerca, comprar carro, fazer a estrutura da fazenda. Boi como estrutura? Que coisa engraçada. Foi aí que mudaram, depois disso aí, foi mudado e não tinha dinheiro para boi irrigado, para nada. Hoje em dia tem os créditos. As fazendas você tinha que comprar com aqueles custeios antigos, mas não tinha para um projeto desse. Ele pediu que eu fosse, construa uma casa, eu lhe dou o dinheiro, você compra o boi. Faça a cerca, faça isso. Não existia o dinheiro. E aí ele chegou passando, alagoano, chegou para mim e disse assim, é vaca de leite? Aí ele olhou, mar de capim, a coisa mais linda do mundo, Mombaça, tava peneirando. Ele chegou e disse, isso aqui de vaca de leite. Eu disse, meu Deus do céu. O cara botou a pulga ali. Nessa brincadeira, 2 meses depois, foi uma das primeiras ordenhas que eu comprei na Delaval. Na Delaval não, não lembro do nome. Bacarinho, o nome do cara que passou por aqui. Me vendeu uma ordenhadeira, eu botei. 2 meses depois eu tava com 1.600 litros de leite. Com a vaca no E o problema todo era quem vender. É isso aí. A quem vender. Aí tinha a CCLB, Antiga, né? A antiga CCLB e veio, mas boi molhado. Mas voltando ao que você estava falando, vamos voltar aqui o que a gente estava falando. Chico Peltier, que está lá com 600 hectares de milho fazendo silagem, né? Ele tem 600 hectares de milho ali naquela região. Sim. De Ambupe, para dar as vacas aqui. Para dar as vacas de lá. Perfeito. Né? Então nós temos a Coelba. Até hoje tem projetos na beira do Paraguaçu, onde não tem energia suficiente, onde quase todos os dias a gente tem problema de bomba. Você liga o pivô 9 horas da noite, que é o horário para a gente pegar a tarifa mais barata, entre 9 e 6 da manhã, e se você não tiver um pivôzeiro para estar toda hora ligando ele, você não consegue fazer a irrigação perfeita. Perfeito, Marquinhos. Na Bahia toda isso. Isso é um atraso para a Bahia. Nós temos 2 pontos fundamentais, Roma, que assim, você como deputado, não, Roberta como deputado federal, e você como sabedor de tudo que... Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Acontece. O que acontece é a energia e as nossas estradas, principalmente essa duplicação. Nós vimos ali do parque agora, e aí é um absurdo o que acontece com a Bahia. Nós temos as vias pedagiadas aqui, e essa Coelba de péssima atendimento ao público. Infraestrutura, gente, porque a infraestrutura é importantíssimo para a gente escoar toda essa produção que a gente falou nesse O Agrocast especial aqui com 2 pessoas maravilhosas, enriquecedor. Aprendi muito, viu? Você que disse que toda vez aprende. Hoje aqui foi eu só minha fico vez. Aprendendo, rapaz. O resto é resto. E agradecer. A gente também aprendeu, então. Empate. Pois é, agradecer demais a participação de vocês. Falar que foi muito bom esse podcast. E aí, João vem falando sempre aí nessa parte tecnológica. A gente contar só rapidamente aqui para já encerrar 24 a 26 de outubro. Tem o nosso curso de ultradenso lá na Granja Birimbau, onde a gente consegue, com baixíssima estrutura, né, conseguir rodar esses animais. Isso aí, quando a gente chegar na Caatinga, que vai ser sucesso. Vamos botar lá, Marquinho, o ultradenso para ser sucesso, manejo em faixa, como queira chamar, né? Mas é uma pecuária extremamente moderna e lucrativa, onde a gente passa aí de 5A por hectare. E agradecer demais vocês. Marquinho, obrigado por aceitar o convite.
pegar esse homem no braço aí, né? Pra gente conseguir trazer ele aqui. Obrigado, João. Muitíssimo Muito obrigado por ceder esse espaço do seu tempo precioso. Suas considerações aí. Olha, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Isso é motivo de alegria realmente pra gente. Tema que nos motiva, né, que temos tanto apreço, né, e é fundamental a gente estar compartilhando essas informações. Eu acho que falamos sobre isso aqui durante, né, esse momento de hoje, ou seja, como isso está na essência do mundo rural, a gente está compartilhando informação, fica feliz por isso. Então, eu espero que, de alguma maneira, isso sirva para estar estimulando outras pessoas e também estar engajando mais cada um nesse nosso setor, que precisa realmente estar cada vez mais de mãos dadas, né? A gente não pode estar desgarrado, né? A gente precisa realmente estar antenado no que está acontecendo. Hoje a gente tem as ferramentas todas de tecnologia, de conectividade, aí, então vamos estar atentos às coisas que estão afetando o nosso dia a dia, né? Eu acho que essa é uma tecla importante. E parabéns, né? Especialmente a realização do Agrocast. É um palco realmente fundamental para isso. E é um ambiente também de sinergia para tudo isso. Parabéns a todos vocês. Um abraço para todos os amigos lá da Granja Berimbau, né? Não só para o seu irmão Elmo, mas também para o papai, o Chico Salles. Nossa. Grande experiência, um cara com vigor danado, né? Que também é muito bom, um aprendizado, né, conviver com ele, né, receber seus ensinamentos. Então, vamos estar juntos. Parabéns ao nosso Marco do Leite, né, e a todo o pessoal da Unagro, que tem feito um brilhante trabalho, Sim. como nosso presidente lá, o Neto Bahia. Recentemente teve um evento importante aqui, inclusive com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a Gracinha, sua esposa, a primeira-dama de Goiás, que é de Feira de Santana, Diferença. né, que recebeu a homenagem lá. Enfim, estou sempre à disposição e para mim é motivo de orgulho e alegria poder participar de situações como essa. Agradecer aqui ao Agrocast, né? Ao bonitão, O agrolindo. o fofinho, O agrofofo. o Caio, né? A nosso ministro aqui, a quem a gente, como se diz no discurso, se eu tivesse um chapéu, eu tirava o chapéu. Não posso tirar a camisa porque está aqui, por tudo que tem feito pelo agronegócio e tudo que tem feito pela Bahia, né? E dizer que nós estamos sempre à disposição, né? Agradecer aqui a toda a turma da Unagro e dizer a vocês todos que, se puderem, venha ficar com a gente, junto com a Unagro, venha ver nosso trabalho, acompanhe nosso trabalho, mas venha para junto a gente, vamos fortalecer essa união, né? Eu não estou falando aqui só ou mandando um recado, vamos dizer assim, só aos produtores rurais, de modo geral, ao comércio, aos simpatizantes, à união. Quando a gente fala união, a gente fala de tudo. Então venha para cá, venha ficar com a gente na Unagro. Marquinhos, muito obrigado. Até pelos ensinamentos mesmo, pelo você ter contado um pouco de sua trajetória e dessa vida bacana dentro do agro, que eu acho que muitas pessoas precisam entender como é o agronegócio. João, lhe agradecer por tudo, inclusive que você ainda vem fazendo, né, politicamente, hoje como produtor também, pelo agronegócio na Bahia, né, deixar aqui os estúdios, o Agrocast sempre à disposição da Unagro, de vocês, porque vocês precisarem, né? A gente está aqui, a gente faz esse programa com muito entusiasmo, porque a gente sabe que são pessoas que vivem e têm o mesmo entusiasmo com o agronegócio que a gente. Então, nosso muito obrigado, né? Estamos sempre à disposição de vocês e É isso aí. é isso aí, né? Boca de eleição, se ligue nos recados que tiveram aqui, vote consciente para você poder cobrar lá na frente. E, parceiro, negócio fechado.